A reencarnação. A reencarnação é algo que fica assim como que sem poder sair da mente, fica encrostado, uma palavra assim, mais ou menos, não conheço essa palavra direito, ela fica enraigada dentro da mente da pessoa. E quando eu me tornei um cristão, aceitando Jesus Cristo como Salvador, isso continuava ainda na minha mente. Vamos falar um pouco sobre a reencarnação. Em cima do túmulo de Allan Kardec está escrito: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Então, a lei reencarnacionista é nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Mas interessante que o próprio Allan Kardec, ele não cria na reencarnação por orientação dos espíritos. Ele cria na reencarnação porque era o que resolvia suas questões até então insolúveis por motivo da lógica. É interessante que o Espiritismo diz que Elias reencarnou em João Batista. Vamos fazer uma análise de tudo isso que aconteceu. Eu pedi a Deus que me provasse isso, ainda pedi a Deus, ainda fui ousado, pedi a Deus que eu escolhesse o livro. Escolhi o livro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: irá diante dele no espírito de Elias. E quando eu vi isso, eu fiquei, olha, não me explicou nada. Mas só que o Espírito Santo nos ensina, né, e a nossa venda saiu da frente dos nossos olhos, eu continuei lendo o livro de Lucas, e chegando em Lucas, capítulo 9, versículo 9, ali aconteceu a morte de João Batista. João Batista ele foi degolado, tiraram a cabeça dele, decepado, né? E o Espírito Santo colocou no meu coração: se João Batista foi morto, se ele tivesse que aparecer numa sessão mediúnica, ele teria que aparecer em que forma? A forma dele assumida foi de João Batista. E é interessante que, aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz o seguinte: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Que nada tem de comum com o antigo. Vamos ver se isso é interessante ou não. Veja a questão de João Batista. Se Elias reencarnou em João e João morreu, após a morte de João, quem teria que aparecer ou assumir o perispírito de João seria João. Lucas 9,30 acontece ali para os espíritas uma sessão mediúnica. E quem aparece? Elias e Moisés. Nós falamos no início que a lei reencarnacionista é nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Interessante é que Elias, segundo o cristianismo, ele não morreu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Ele foi levado ao céu com o corpo e tudo. O corpo foi transformado. É isso que vai acontecer com todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Salvador. O seu corpo será transformado. Elias, então, não morreu. Então, aí já quebra a lei reencarnacionista. Então, eu fiquei meditando. O que é isso? Como é que é isso? Então, lá em Lucas 1,17 está escrito: irá diante dele no espírito de Elias. Aí eu vim entender o que é no espírito de Elias. No espírito de Elias quer dizer o seguinte: no mesmo ímpeto, semelhantes, parecidos. E só quem poderia ter falado tal coisa seria alguém que conheceu tanto Elias como João. Mas vamos ver qual a semelhança deles. Elias foi perseguido por uma mulher, Jezabel. João foi perseguido por uma mulher, Herodias.
Elias foi perseguido por um rei, o rei Acabe. João foi perseguido por um rei, o rei Herodes. Elias usava uma capa. João usava uma capa de pelo. Elias era intrépido, mandou matar logo 450 profetas de Baal. João era intrépido, raça de víboras, convertas ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. Elias, ele representa na Bíblia os profetas. João Batista foi o último profeta. E mais interessante ainda, que a reencarnação ela serve para aperfeiçoar o homem. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 1 e versículo 14, diz o seguinte: e o homem é aperfeiçoado quando aceita a Jesus. O homem é aperfeiçoado quando aceita a Jesus.